Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Mais um Bate Pronto no ar. Flávio Prado quase passando na frente da tela, chegando atrasado, chinelinho. Agora, hoje o programa começa com uma polêmica e, pra mim, desnecessária, tá? Sendo bem claro. Não, mas é verdade. Porque tem gente que costuma me chamar de parcial. Então hoje vou acabar com essa lorota porque o Flamengo enviou um ofício à CBF nessa segunda-feira pedindo que os árbitros que trabalharam na derrota para o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil sejam afastados. A principal reclamação da diretoria do Flamengo é o quarto gol do Palmeiras, onde eles alegam que o Mike teria atrapalhado o goleiro Santos. A gente vai debater sobre isso. Também cobraram a expulsão do Abel Ferreira, quando esse dificultou ali a cobrança de um lateral por parte do Arrascaeta. Mas, já dando a minha opinião, eu acho uma palhaçada. É querer achar uma justificativa em vez de procurar os erros do Flamengo, que teve buraco no meio-campo, teve um goleiro apático de braço encurtado, que inclusive falhou nesse quarto gol. Falhou, e falhou feio. Ele poderia ter defendido, e eu concordo com a observação do VAR. O Mike estava atrás do Santos no momento do gol, e o Santos não esticou o braço porque ele não quis, porque ele devia estar em outro mundo. Para mim foi falha do Santos, não foi uma falha grotesca da arbitragem, e também falar que o Abel sendo expulso ou não iria mudar alguma coisa, eu acho exagero. Bom, vou passar a palavra. Flávio Prado, muito boa tarde. Vanderlei Nogueira, Piperno, Fausto Favara. Agora, Flávio, palhaçada. Querer fazer um escarcéu desse, alguns podem achar erro? Podem, tá? É questionável? Pode ser interpretativo, mas não é um erro grotesco. Aquele gol, o erro grotesco foi do Santos. A diretoria do Flamengo devia estar cobrando do Santos por não esticar o braço ou pular naquela bola. Bom, boa tarde. Para mim, o árbitro foi muito mal. Eu teria expulsado o Abel Ferreira na primeira, fácil. Ele tem uma isenção que eu não sei qual é o motivo disso. E é muito perigoso esse tipo de coisa, hein? Você quebra os limites com algumas pessoas, fica complicado. Primeiro, quando ele cercou o jogador do Flamengo, ele teria que ser expulso. É isso que tinha que ter acontecido. Para mim, o pênalti a favor do Flamengo, eu teria marcado falta no Zé Rafael. Portanto, um erro. Segundo erro, né? Primeira expulsão do Abel. E, para mim, o lance do gol foi um lance irregular. Muita gente até falou disso. Concordo quando você fala que nenhum deles foi crasso, a não ser a expulsão do Abel. Essa deveria ter acontecido mesmo. Agora, os caras marcam o terreno, né, velho? Isso é assim mesmo. Fosse ao contrário, o Palmeiras também ia lá, ia fazer escândalo. Isso é marcação de terreno. Você vai lá, você Mas é chato, né, Flávio? Mas é o que eles fazem. O árbitro não foi decisivo ali. Mas se fosse... Eu não achei. Então, você tiraria um pênalti, na minha conta, tiraria um pênalti, seria 3-2, que não é do mesmo jeito. Mas, de qualquer forma, os caras marcam o terreno. A gente sabe como é que é, pra ficar com crédito lá na frente e tal. Normal, acho que se o Palmeiras tivesse perdido, ele faria exatamente a mesma coisa. Chato, mas a CBF permite esse tipo de coisa. Em campeonatos mais civilizados, tipo Premier League, você não tem nem espaço pra isso. O cara não vai nem dar. Você não vai nem se atrever, lá que você vai tomar uma multa e tal. Pode falar nem bem de árbitro que dirá mal. Mas aqui no Brasil não é só o Flamengo. Todo mundo faz isso e eles estão marcando terreno. Igual o cachorro, sabe? Quando o cachorro chega e faz um xixi no poste. Tá fazendo xixi no poste, é isso. Mas é aí que eu falo, né, Vander, Piperno, Fausto? Também você faz. Agora, a gente achar normal, sempre vai ter essa palhaçada. Quando é um erro grotesco, tudo bem. Agora, não foi, gente. A imagem mostra 1000 vezes que o Mike tá atrás do Santos. 1000 vezes. Deixa dúvida. Não deixa dúvida nenhuma. O Santos falhou e falhou feio. Não, eu não tô nada do Santos, tô falando lá. Eu teria marcado e muita gente teria marcado impedimento. Então é um lance, no mínimo, duvidoso. Duvidoso, não pra entrar com ofício pedindo afastamento. Não, aí até porque eles analisaram o lance. Aí tá fazendo xixi no poste. Mas eu teria anulado o gol e muita gente teria anulado e muita gente boa também não teria, quer dizer... Hein, Vanderlei? Só pra te passar a palavra, porque eles analisaram o lance. Seria um erro se tivesse passado, ninguém falou. Eles analisaram. Eles falaram, possível impedimento, olharam a imagem, falaram, né? Eles divulgaram o VAR ontem, o áudio do VAR. E eles disseram, o Mike tá atrás, não interfere. Eles observaram, se eles não tivessem observado, tudo bem. Então, Asmar, boa tarde a todos, boa tarde a vocês que nos acompanham. Primeiro, achei o resultado normal. Esse negócio não dá para explicar em 280 toques de Twitter, não tem jeito, tem que explicar.
Achei normal. Achei que a reclamação é para jogar para a galera. Isso que o Flamengo faz, o Palmeiras faria, todos fazem. E também a CBF recebe como se fosse protocolo de intenções. Não acontece absolutamente nada. É isso, esse é o cenário. Achei que o jogo vale aquilo que aconteceu no campo, achei que foi um jogo legal, bacana, tomara fosse sempre assim, tudo isso eu achei. Agora vamos falar de regra. Pela regra, o gol deveria ser anulado. E eu queria explicar antes que alguém se surpreenda muito. Com relação ao Abel, primeiro o Abel, o árbitro agiu corretamente, na minha opinião. É a mesma coisa que um jogador atrapalhando o outro no centro do campo para não bater uma falta. Cartão amarelo. Não deveria ter colocado... Acho que o Abel não deveria ter feito isso, mas não deveria ter sido expulso, não foi expulso e o árbitro agiu corretamente. Na minha opinião, claro. Tá certo? Isso não quer dizer que o Abel seja um frade franciscano. Ele já tem 6 expulsões e um total de 41 cartões amarelos. Pronto. Agora vamos falar do lance. Do lance, o grande erro aí foi do VAR. Esse pedido do Flamengo poderia ter excluído o Wilton. Embora o Wilton seja um árbitro experiente e por ter muita rodagem, ele poderia ter dado uma espiadinha no monitor. Mas eu não afastaria, claro. Mas a turma do VAR não cometeu só essa falha, cometeu outras em outros jogos. Essa turma realmente não é, digamos, competente para fazer isso. Já fez erros em jogos anteriores. O que aconteceu? Ele diz lá, o áudio mostrou, está muito longe. Ele só viu isso e naquele momento que ele viu, estava. Só que na partida da bola, houve o toque. E atenção, não interessa, isso diz a regra, não interessa se o toque foi do jogador do Palmeiras no goleiro ou do goleiro no jogador do Palmeiras. Houve o toque, acabou a conversa. Deveria ter invalidado o lance. Então, o grande erro foi do VAR. Então, mas não justifica esse carnaval todo do Flamengo, embora esteja jogando para a galera e qualquer outro dirigente, a gente sabe, no futebol brasileiro é assim, faria a mesma coisa. Então, quando a bola partiu, houve o toque. E aí tem a discussão. É só pegar a imagem direitinho que vai encontrar um toquinho lá. Se foi o goleiro que tocou ou o jogador do Palmeiras que tocou, não importa, eu não concordo com isso. Eu acho que deveria ter seguido o lance e fim de conversa. Mas a regra diz isso. A gente pode concordar ou não. É isso. Claro. É a regra. É a regra. Somos nós. É claro que eu não... Foi o toque do goleiro ou do jogador. Foi suficiente para mudar o quadro, o cenário? Eu acho que não foi porcaria nenhuma. Não foi nada. Você vê aí o lance. Tá aí o lance, ó. Não, nesse lance. Mas eu tô na hora que partiu a bola. O que eu queria dizer é que deveria ter... Se eu fosse o árbitro, segue a vida. Mas a regra diz isso. E... abraçando isso, o Flamengo está fazendo um carnaval que eu não estou dizendo que está errado, porque todos os outros fazem. Né? Todos se sentem mal amados com a arbitragem. Quando perde, é mal amado. Quando ganha, como diz o Asmar, desde o seu período no Tahiti, é bem amado. Então, é isso que eu queria dizer sobre o episódio, meu caro Thiago Asmar. Mas é por isso que é chato, né? Fausto, Piperno, é chato, pô. É chato você não assumir que você perdeu por erro do seu jogador, por erro da sua defesa. É desnecessário, né? Eu não achei um jogo onde foi gritante a arbitragem, não sei vocês. Crasso não, acho. Eu acho o seguinte, também acho essa reclamação desnecessária. E a gente perguntava ainda se teria ou não fumaça o resultado entre Palmeiras e Flamengo numa Supercopa do Brasil, né? A gente tá vendo agora que tem, é evidente que tem. São duas equipes muito fortes, duas equipes que vão brigar por todos os títulos, e é óbvio que o derrotado iria ter problema depois do jogo, né? Tanto com reclamações de esquema tático, de defesa, enfim. Só que nesse lance aí, que a gente não tá vendo agora, do Mike, Wanderlei, a única coisa que eu reparei no dia, o Mike tá de costas, cara. O Mike, ele deu um pulo pra trás, ele tava de costas, ele não viu o goleiro. Antes ocorreu o toquinho. Antes? Porque no momento que a gente tem a imagem... Por isso que o VAR só analisou isso que você tá acabando de dizer. Então ele deu esse recado pro Wilton. Olha,
muito distante. Ele viu como você. Só que na hora da partida da bola, houve um toquinho. O que eu não consegui ver esse toque. O que eu consegui ver foi realmente ele dando um pulo para trás, de costas pro goleiro. Isso é verdade. O Santos estava de frente, né? Então, eu particularmente não vi absolutamente nada nesse lance, interferência nenhuma nesse lance, né? Aí também faltou o Santos ter se posicionado melhor ali no gol, entendeu? Agora, eu tenho dúvidas se o Palmeiras faria uma reclamação como essa, porque o Abel questionou o Palmeiras de não se posicionar assim como o Flamengo está fazendo. Ele brigou muito, o Abel, aí deu coletiva falando, o Palmeiras precisa se posicionar, o Palmeiras está sendo muito fraco nos bastidores nesse sentido, né? Não adianta mandar fax, tem que ir lá, tem que conversar, enfim... então... Vai ser tabela, né? sim. De arbitragem, o Palmeiras reclama do Flamengo. O Abel também... Mas o Flamengo fez o que o Abel falou, mandou um ofício. Bateu na porta lá. Mas o problema é a proximidade ali, né? Ali é mais fácil você bater na porta também e ter uma relação mais próxima. Eu sei que você vai concluir, só queria dizer um negócio. A bem da verdade. Numa das declarações, logo depois do jogo do presidente Landim, a bem da verdade, a gente tem que redizer isso. Ele falou sobre o que vamos saber, vocês vão saber o que nós vamos fazer daqui a pouco, aquela coisa toda. Comigo não. Comigo não. E quando alguém perguntou sobre, já houve alguma coisa lá no Uruguai, não sei o quê, ele reconheceu que perdeu bem perdido. Disse que, entre outras coisas, que eles, se referindo ao Palmeiras, jogaram melhor que a gente no segundo tempo, na parte final, e não tenho nada a falar. E foi um jogaço, gente, foi um jogão. Foi um jogaço. Eu estou dizendo que poderia até ter... e lá também, no Uruguai, não falou nada. Não, mas tem outra também, né, o Pipiano, até pra já te botar no assunto, nenhum jogador do Flamengo reclamou na hora. Nenhum. Ninguém. O próprio Santos. Eles falaram isso no VAR, Thiago. Não, e o Santos falaram no VAR. É o que eu falo. Nem malandro o Santos foi. Porque o Santos, ele leva um gol ridículo, ele falha no gol. Eu acho que deveria falar. Como a gente falou, foi jogão, foi. Então, em vez de procurar colocar a culpa no árbitro, vê que o meio-campo do Flamengo tava um buraco, vê que o goleiro do Flamengo encurtou o braço em quase todos os gols do Palmeiras. E sobre essa situação, me incomodou a apatia do Santos. Quando o Santos leva aquele gol de uma forma ridícula, ele não fica brabo, ele não reclama com o árbitro, ele não faz nada. Ele leva aquele gol, fica ali apático, não esticou o braço, tirou a mão e nem ele reclamou. Se ele não reclamou, me desculpa, não atrapalhou o goleiro do Flamengo. Se tivesse atrapalhado, ele seria o primeiro a levantar a mão, Piperno. Ô Piperno, desculpa, mas no próprio áudio do VAR, pilhado, eles falam no final, ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Exato. Então, eles deram também uma base ali para arbitragem. Se reclamar, então, mas eles falam ali, ninguém reclamou. Como disse o Vanderlei, é uma equipe de VAR que deveria colocar aquele saquinho preto de lixo e jogar naquele caminhão. São muito ruins. Isso eu concordo. Se reclama, quer dizer, se reclama, eu dou. Se não, como não reclamou, isso é argumento para ele dizer se o lance é bom ou ruim. Pelo amor de Deus, né? Olha, eu sou VAR Futebol Clube desde sempre. Lógico. Só que o do Brasil é péssimo porque a arbitragem do Brasil é ridícula. A arbitragem do Brasil ela é indefensável. Se a arbitragem do Brasil é indefensável, os árbitros que trabalham no VAR, geralmente eles são ruins, e o comentarista de arbitragem que vai para a TV, normalmente ele foi um árbitro ruim. Algumas ressalvas, enfim, em alguns casos mais ou menos. A única comentarista de arbitragem que eu gosto do Brasil é a Renata Ruel. Eu já até falei isso aqui algumas vezes. E a Renata Ruel, ela defendeu nesse jogo a validade do gol. Ela disse que o gol foi legítimo e ela levou lá uma foto, umas imagens e explicou o seguinte, que nesse tipo de situação o gol poderia ter sido anulado. A anulação de um gol numa situação parecida com essa, ela tem que atender a um desses 4 requisitos que ela menciona aqui. Obstruir a linha de visão. Não foi o caso. Disputar a bola. Isso, eventualmente, pode ser algo em defesa do Santos. Essa é a dúvida. Santos. Tentar claramente jogar a bola. Não foi o caso. Ou praticar ação óbvia que tenha impacto na possibilidade do adversário jogar a bola. Me parece também que não foi. Agora, no sábado, eu chamei a atenção para outra coisa. Outro dia, o Fábio deve ter visto esse jogo, o clássico de Manchester. Acho que você estava de férias. Eu estava conversando com alguém aqui no dia sobre aquele clássico, grande virada do United contra o City e tal.
E teve um gol do Manchester United, que eu cheguei a citar aqui, falei, olha, se fosse no Brasil, os caras do VAR teriam invalidado, exatamente porque há uma ação do Rashford, estava perto da linha da bola, e o árbitro deixou rolar, saiu o gol e ninguém contestou. Porque aí eu acho que tem uma outra coisa muito conceitual. Eu acho que a arbitragem brasileira ela é mais intervencionista em tudo. O árbitro brasileiro ele quer participar de tudo, ele quer apitar tudo. Ele evita, às vezes, deixar o jogo correr. E numa situação como essa, eu confesso que eu até fiquei surpreso pelo fato do gol ter sido validado. Porque não é a cultura do Brasil. Não é a cultura do Brasil, exatamente isso, Flávio. Todos os gols similares a esse aqui no Brasil foram são anulados. Esse aí é a exceção. Como o lance do Zé Rafael. Mas esse, gente, é que eu não falta vejo. do Zé Rafael. Falta no Zé Rafael. Geralmente eles marcam. Eles marcam. Geralmente Por isso que eu não entendi. Foi um critério totalmente diferente do trivial. E você vê que com isso seria 3-2 pro Palmeiras. Não estou falando de resultado. Claro. Eu estou pontuando. O lance do Santos normalmente seria anulado e o pênalti do Zé Rafael, a falta ainda mais a falta no campo de defesa. O do Zé Rafael eu acho que não houve nada também. Eu acho que não houve nada também. Acho que deveria ter sido pênalti sim pro Flamengo. Agora, o que me incomoda no do Mike é que, me desculpa, não tem interferência nenhuma. O Santos tá na frente dele, gente. A imagem mostra, a gente tá querendo brigar com a imagem só porque ele tava em posição irregular. O Santos tá na frente dele. É a história do carro. Vanderlei, é o culpado quando bate o carro. Eu sei que o VAR não tem que dizer, se o jogador reclamar, eu vou chamar. Não tem, isso é errado. Agora, o jogador que tá envolvido no lance não reclamar é algo bem esquisito. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que você tem que dar um crédito aí, porque eu acho que o toque, que é o que a gente está dizendo, diz a regra, que parece que todo mundo concorda que é uma regra que não tem que ter seguido, porque realmente estraga o jogo, segue a vida. E ninguém, na hora, eu acho que ele encostou, tocou, diz a regra, mas para ele foi normal. Ele não tinha o que reclamar daquele lance. A não ser isso que vocês estão falando. Os jogadores não sabem a regra. Mas se o Mike desse um passo para dentro do gol, estava resolvido o problema, porque ele está fora do campo, ele pode abdicar da jogada. Mas o jogador não conhece a regra. Não é só isso, a gente tem que levar em conta o momento. Eu não estou isentando o goleiro, eu gostaria que ele tivesse saído lá da Bird e viesse absolutamente por dentro de tudo. Não é isso. Ele, qualquer outro jogador, e do mundo inteiro, naquele momento... o artigo 37, parágrafo não sei o quê, é difícil, entendeu? E esse é um lance que não acontece toda hora. Isso mesmo. Se fosse uma coisa que acontecesse 10 vezes por jogo, o cara podia ter até ligado, mas não é uma coisa que acontece toda hora. Então, isso eu isento o goleiro. Se ele não teve reflexo, se ele encolheu o braço, como o Atmar diz aqui e outros disseram, isso é uma outra discussão. Se ele não está arrancando suspiros nos últimos tempos pelas suas atuações, discute-se isso. Mas o fato de, atenção, o Wilton, a regra 87, parágrafo, inciso, não sei o quê, e você não está percebendo isso? Eu acho. Se o VAR, que está lá em cima, com monitores, induziram, e aí o grau de indução, depende. Se você está induzindo um sub-12, é uma coisa. Se você está induzindo um sênior, é outra. E o Wilton é sênior. Ele poderia, pela experiência, mandar o VAR chupar um prego e dar uma olhadinha lá no monitor. E poderia confirmar a sua decisão ou não, reconsiderar. É uma outra conversa. Então, esse foi um ganchinho contra ele, mas que não é para ser classificada, na minha opinião, de uma falha crassa, terrível. Não é. O VAR, sim, tem 8 lá, monitores. Um jogo importante, final de Supercopa. Esses caras poderiam prestar um pouco mais de atenção para dar informação, para ajudar. Mas eles prestaram, contanto que eles observaram. Só esse trechinho. É por isso que eu estou falando. Mas o tempo que eles estavam conversando, o Wilton poderia perfeitamente estar ali na frente do VAR. Na partida da bola. É um erro muito... Saber o que eles... Você acha que o Wilton deveria ter ido? Não. Na partida da bola, teve o toquinho. A imagem mostra, por isso que eu ouvi 10 pessoas que entendem assim. Tem gente que não concorda. Eu sei que é um lance discutível. Mas que houve um toquinho. E segundo a regra, e também não estou contra a comentarista citada, absolutamente, tocou, encerrou o assunto.
Foi suficiente para deslocar o goleiro? Nada, não foi nada. Mas tocou. Então dá discussão. Só, na minha opinião, tinha que validar o gol mesmo e liquidou o assunto. Mas lendo, dá para eles fazerem esse carnaval. E eles exageram, porque pedir a expulsão do Abel não cabe. Não cabe. O que cabe é tomar o amarelo. Porque é o que faz o jogador no jogo, não deixa o Flávio bater a falta. Vai lá, o árbitro vai lá e mete amarelo. Vermelho não. Pregar a expulsão nesse lance do professor Abel é um exagero na reclamação. E quando você exagera, enfraquece a causa. Sabe por que eu expulsaria, Vanderlei? Porque é outro nível de hierarquia. Ele é um comandante, ele não pode bagunçar o jogo. Ele estava claramente bagunçando o amarelo, Flávio. Eu não acho. Eu teria dado cartão vermelho. Flávio, aí é implicância também. Não é implicância nenhuma, implicância. Mim, mas aí vai inventar. O cara, ele entrou... você vai inventar, é o que o Vanderlei tá falando. Não é pra expulsar o treinador entrar na frente, é pra amarelo. Ele entrou na frente do jogador do Flamengo que ia recuperar a bola. Amarelo. Ele não pode fazer isso. Pra mim, isso é vermelho. Ele teve uma intervenção... Não, é sim. É sim. Não, nesse caso, dá pra gente discutir. Ele não pode fazer esse tipo de coisa. Ele interfere, o jogador... A bola tava fora de campo. O técnico não pode fazer esse tipo de coisa. Não pode, e por isso tem que ser advertido. Com os jogadores e tal. Inclusive até pela quebra de disciplina, quebra de hierarquia, uma série de fatores. Ele não pode fazer isso. Mas ali é amarelo, Flávio. Eu daria vermelho expulsão, e acho xingamento, e é cabível. Briga. Eu não acho que o Abel deveria ser expulso ali. Eu expulsaria. Eu expulsaria e não tem nada. Se fosse quem fosse. Você não pode ter essa intervenção direta. E você vê que ele, quando ele toma o cartão, ele ainda fica falando, por quê? Porque ele achou que a atitude dele foi normalíssima. Ele fica falando, por quê? Como por quê? Ele interferiu, ele impediu que o jogo seguisse mais rápido. Uma série de situações que ele fez. Eu só acho um pouco feio da parte do clube, né? Que eu acho... isso é normal. Geralmente se esconde o jogador que falhou, né? O Santos falhou. O clube nunca vai botar o Santos para dar uma explicação, porque todo mundo nas redes sociais, todo mundo na imprensa... Sim, então, mas é o que eu tô te falando. Eu falei, é compreensível. Claro. Ué, você ouviu o começo? É compreensível que o clube esconda o jogador, mas também então não culpa o árbitro. Porque o clube, ele esconde o jogador que errou. O grande questionamento de todo mundo na imprensa, nas redes sociais era por que o Santos tirou a mão da bola? Ué, qual era o grande questionamento? Você falou de arbitragem desde o dia. Não, mas todo mundo... Eu acompanho todas as redes sociais de Flamengo. Todo mundo postou o lance e colocou. Por que o Santos tirou a mão dessa bola? Essa é a pergunta que todo mundo se fez. Essa é uma discussão e é normal. Também. Não. É normal o clube esconder o jogador? Eu acho que tem que esconder, sim. Mas então também não culpa o árbitro pelo lance. Você tem duas opções ali. Mas é hipocrisia mesmo. Você tem duas opções ali. Ou você culpa um, ou você culpa outro. Você vai preservar o seu jogador. Eu tenho certeza que eles devem ter conversado lá. Por que você não põe na mão? Ele deve ter uma explicação. Mas esse é assunto dele. A gente tá falando, Pilhador, de um goleiro que é extremamente competente, um grande goleiro. O senhor já provou que é um grande goleiro. No Flamengo ainda não provou. Não, mas ele é um grande goleiro. No Flamengo ainda não falávamos aqui até de seleção, porque ele não é... Mas a gente fala de goleiro que quando chega em clube... pra sequência agora. A gente fala de jogador que quando chega em clube de mais pressão... Sente o peso. Mas não é, calma. Sim, mas no Flamengo... Teve a história do Rossi, hein? Teve a história do Rossi também, que ele pode ter sentido. O Flamengo fala, vamos contratar o goleiro do Boca. Mas esse foi cada um reage de um jeito. O Santos falhou. Isso é indiscutível, falhou. O jogo inteiro. É um grande goleiro. É um grande goleiro. Tem que tomar cuidado para falar de um grande goleiro, porque é um goleiro que pode dar muitos frutos pro Flamengo. Pode pegar pênalti pro Flamengo. Você eliminar um jogador disso por causa de uma decisão, porque não foi bem mesmo. Mas é um grande goleiro. A gente tá falando de um goleiro acima da média no futebol brasileiro. Eu acho que ele erra, né? A ação dele é equivocada quando ele recolhe o braço, mas mesmo se ele tivesse ido para a bola, ele não teria conseguido fazer a defesa. Pega fácil. Se ele pula, ele pega fácil. O chute foi mais ou menos de perto. Que isso? Eu achei que o chute foi em câmera lenta. Mas aí pega. Isso prejudicou. Minha mãe pulava e não sei se pegava ou não pegava, mas o chute saiu errado. Saiu meio mascado. O chute saiu errado. Isso pode ter atrapalhado. Atrapalhado a ação. Deveria ter atirado, deveria ter esticado o braço, tudo ok. Se pegaria ou não sei, até porque o chute saiu errado. Deveria ter se jogado, inclusive. Porque a ação dele fica um negócio meio Ele meio que aceitou o gol, né? Ele aceitou o gol. Então, eu acho que, por conta disso, ele teve dificuldade para calcular onde a bola ia. Agora, se a bola entra com falha ou não, o Flamengo ia reclamar a mesma coisa. Porque foi um lance que gerou dúvida. Não é porque o Flamengo fez isso para
deixar de lado e, de certa forma, blindar o Santos. O Flamengo fez isso porque o Flamengo se sentiu prejudicado. Blindar o jogador dele mesmo, tá certo? Claro que o Flamengo tenta blindar o jogador como todo clube tenta. Claro. E tá certo. Lógico. É óbvio. Sem Mas, dúvida, sim. sem dúvida. Só não Seria vai culpar o árbitro absurdo depois. se aparece um dirigente lá e bota, perdeu por causa do É Vida isso. picada, pô. Isso não existe. Eu não culparia. Agora- Eu acho que você expõe mais ainda o lance. Sim. Isso que o Flamengo fez, ele expõe mais ainda. Ao invés de deixar, morreu, acabou, entendeu? Mas o Flamengo se você- tá expondo mais ainda o mas lance olha, dele lá. A gente sabe como é que funciona o futebol. O Flamengo ganha um crédito. Quando o Abel fala pode que ser. o Palmeiras é muito calmo, não sei o quê, você tá fazendo crédito. Claro, Você tá sim. acreditando. A reclamação no Brasil, ela é aceita, e aí você faz crédito. Por isso que na Inglaterra você não pode nem elogiar. Não fale de arbitragem. Falou de arbitragem, você é multado. Né? Tem a famosa história do elogio que o cara tomou 100 mil libras de multa porque elogiou. Não fale de arbitragem. Arbitragem não é problema seu. Mas isso é uma coisa determinada para todos. Aqui todo mundo quer tirar o seu pouquinho.